Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês vão ver o vídeo, mas vamos a mais um, né? Hoje eu vou falar de um assunto que afeta muitas pessoas, e eu acredito que, como eu era no passado, também tem pessoas que nem sabem desse problema, né? Eu vou falar sobre ansiedade, né? Contar um pouquinho minha história, o que causou, né? O começo da ansiedade, e como foi se agravando, e o que eu fiz, né? Para poder sair dessa prisão, né? Se chama ansiedade. E quero fazer um trato com vocês aí. Se vocês achar relevante o vídeo, né? Deixa um like, curte aí, comenta, compartilha. Beleza? Ajuda nós. Então vamos lá. Eu passei praticamente quase 12 anos com ansiedade, tá? Um pouquinho menos, mas quase 12 anos. Isso tudo, essa ansiedade começou após eu me tornar tetraplégico, né? Após eu ter ficado numa cadeira de roda. No começo não era tanto, mas com o passar do tempo, isso foi me aumentando, foi me aprisionando, eu comecei a ter problema de saúde, né? Então, assim, afetou bastante a minha vida, né? E o interessante que acho que ninguém fala, né? Praticamente ninguém fala. A causa da ansiedade, né? Hoje eu penso isso e concordo com quem eu aprendi. A causa da ansiedade é a falta de entendimento. A falta de entendimento da ansiedade, né? Hoje em dia a gente tomar remédios, né? O que te dão é remédios. Mas ninguém te explica o que causa ela. Tomei remédio por algum tempo, não estou dizendo para não tomar, né? Mas eu tomava remédio, ficava sem ansiedade, mas ficava lerdo, não tinha raciocínio. Então, do meu ponto de vista, não me ajudou, né? Talvez tem pessoas que têm que tomar, que estão em crise e tal, mas naquele momento a ajuda foi pouca para mim, né? Mas vou falar para vocês o que causou a ansiedade em mim. A minha ansiedade, ela veio de querer sair da cadeira de roda a qualquer preço, né? Mas isso não sei se é possível, né? Eu não tinha certeza que aquilo era possível, sair da cadeira de roda, até porque não tem nenhum tratamento na época, né? E hoje tem alguns, mas ainda em fase de teste. Então, assim, eu queria sair da cadeira de rodas sem ver como sair, me gerava ansiedade e preocupação, né? Porque eu queria viver a minha vida que eu tinha antes do, do acidente, sabe? E isso me causava muita ansiedade, porque assim, a ansiedade vem de pensamento futuro. Então eu ficava pensando no futuro, mas eu não sabia como alcançar aquilo, né? E após ler o livro lá, O Poder do Agora, um livro muito bom, vocês recomendo todos a ler, tá? Ele fala lá numa parte o seguinte, que o futuro não existe. Que o futuro não existe. E eu parei e pensei, é verdade, o futuro não existe. A gente não sabe até que ponto vamos estar aqui, né, na Terra. Mas, assim, isso me ajudou uma boa parte. Se o futuro não existe, por que a ansiedade existe? Eu fiz essa pergunta. Não tem lógica nenhuma, então eu não vou sentir ansiedade. Isso me ajudou muito, mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente para acabar com a minha ansiedade, né? Mas eu fui procurar, né? Fui entender mais. Foi onde eu achei esse vídeo do Bob Proctor, né? Que ele fala, a causa da ansiedade é a falta de entendimento. Falei, bom, isso faz sentido, vou estudar sobre isso. E aí eu encontrei, vamos dizer assim, a libertação da ansiedade. A ansiedade é um excesso de futuro, um pensamento no futuro, um pensamento ilusório, não real, porque o futuro não existe. Mas a nossa mente, né,
subconsciente, emocional, ela não entende isso. Para ela é real. Aquele momento é real. Aquele não conseguir alcançar esse objetivo é real. Como eu vou fazer para chegar lá é real para ela. Ela sente essa medo, né? E quando você não sabe quando chegar, te gera medo, te gera ansiedade. Eu falei, bom, aí um exemplo muito legal para a gente entender é o seguinte: quando a gente assiste um filme, uma novela, uma coisa assim que passa, alguma coisa emocionante, tem muita gente que chora. Ela não consegue entender que aquilo não é real, que aquilo é uma cena. É basicamente isso que acontece dentro da nossa cabeça. A gente não consegue ver que aquele futuro não existe. Né? Aquela preocupação de como vai ser o futuro é ilusória, porque o futuro não existe. E aí reflete no nosso corpo. Porque assim, tudo que a gente passa na nossa cabeça reflete no nosso corpo. Não tem outro jeito. Então quando a gente pensa assim, meu Deus, como que eu vou conseguir pagar as contas no futuro? Né? Todo mundo pensa. E alguns pensam, não, eu vou fazer isso, fazer aquilo, tal, tal. Acha uma saída. Mas tem pessoas, tem situações que eles não acham uma saída. Nem o meu caso, como eu vou voltar a andar? Não tem tratamento. Então o que acontecia? Me gerava medo de eu não ter minha vida de volta, né? E isso eu não conseguia parar e raciocinar nesse momento, sabe? Então, me gerava ansiedade, agonia no peito, né? Às vezes que dava dor de cabeça, começou a ficar doente, né? Começou a me dar infecção de urina toda hora e eu falei, meu Deus, como tá dando infecção se eu não tenho nada, se eu tô fazendo tudo certo? Tô bebendo água, tô tomando remédio certo, tá me dando, sabe? Refletiu no meu corpo. Muitas doenças hoje é devido a esse pensamento, sabe? Tirar o foco daquele pensamento. Né? Às vezes te dá uma dor de cabeça porque você tá virado pensando dia e noite no problema. Daí o corpo chega num estado e fala, não, peraí que vou te dar um jeito aqui, vou te dar uma dor de cabeça e você vai ser obrigado a parar de pensar. Basicamente é isso, tá? Mas não é só dor de cabeça, tem outras doenças também que são assim. Então, o que eu aprendi, né? Eu fui aprendendo a escutar aquela voz na cabeça. Todos temos, né? E ninguém tem coragem de falar que tem, porque se falar, fala, é doido. Aquele turbilhão de pensamento na sua cabeça. Que é tudo ilusório, né? A maioria é ilusório. Então, o que eu entendi? Que quando eu sinto o meu corpo, ansiedade, porque, assim, tudo que você pensar, você vai refletir no corpo. Tipo, você não consegue, vou levantar e não pensar que vai levantar. Tá certo? Você não gasta energia, vamos dizer assim, para fazer isso. Mas teve que passar na tua cabeça esse pensamento. Então, o corpo é um instrumento da mente. É isso. Não tem outra explicação. Bom, se o corpo é um instrumento da mente, então o problema está aqui, dentro da minha cabeça. Está aí nesses pensamentos ilusórios. Bom, aí o que eu fiz? Eu peguei e escrevo. Quando eu sinto que eu estou ansioso, no meu caso é uma agonia no peito, eu pego e escrevo aí no bloco de nota o que eu estou pensando. Eu escrevo tudo que está na minha cabeça. E o engraçado é que às vezes, antigamente me perguntava, eu falava assim, tô meio ruim, sei lá, sabe, me sentindo ruim, perguntava, o que você tem, o que você está pensando? Não sei. A resposta era essa, não sei. Mas se a gente parar e ficar quieto, né, ficar quietinho no canto, você vai escutar essa voz dentro da sua cabeça, que sempre vai ser o futuro. Aí o que eu faço? Quando eu sinto isso, eu pego e escrevo. Escrevo o que eu estou pensando. Depois que eu escrevo, eu leio e eu interpreto, raciocínio se aquilo é um pensamento real ou é um pensamento ilusório. Exemplo, daqui um mês eu tenho uma consulta marcada. Aí eu começo a criar, eu sei dessa informação, a minha mente começa a criar, tipo, será que o médico vai falar? Será que eu tenho? Será que, nossa, tem esse sintoma aqui, esse sintoma é de tal doença, tem isso aqui. Você começa aquela preocupação. Preocupação vem de prévia, né? Vamos dizer assim, prévia é o antes de chegar o momento. E qual é o problema de tudo isso? Bom,
você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo com muita eficiência? Não consegue, né? Não consegue, sei lá, varrer uma casa e correr ao mesmo tempo. É basicamente isso, a preocupação. Você está preocupado com uma coisa, isso te tira o foco do agora e te leva para frente. No futuro que não existe. Então, quando eu paro e escrevo raciocínio, eu vejo que é ilusório. Pronto, acabou a ansiedade. Eu não vou sofrer com uma coisa que não existe. Entendeu? Isso mudou minha vida muito, 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 muito mesmo. Esse sofrer antecipado, né, acabou. Não que você não fique ansioso, vamos dizer assim. Então, é uma viagem para você ir, daqui uma semana. Você vai ficar ansioso para ir nessa viagem, mas quando acabar, você ir, voltar antes da viagem, pronto. Acabou a ansiedade. Agora, quando você tem um plano do futuro e ele está longe, e você não consegue ver o caminho a trilhar, a chegar lá, isso te gera preocupação. O não ter o caminho para chegar lá te gera preocupação. Então, assim, na verdade, o problema não é imaginar o futuro, é não ter um plano de como chegar lá. Não tem um plano. E sem um plano, você não vai se manter motivado. Vocês estão entendendo? Porque o mais difícil é se manter motivado até conseguir aquele plano. Né? Você tem que ter um propósito, você tem que estar fazendo, sei lá, para alguém que tu ama, um filho, um pai, uma mãe, no futuro. Isso te deixa motivado, mas sem o plano é difícil. Né? Se você parar e pensar as pessoas que têm resultado, é muito difícil aquele que não tem um plano escrito de como chegar lá. E esse plano é interessante que é um plano detalhado de você fazer dia a dia. Porque quando você tem um plano que você faz dia a dia, você vive o presente. Sua mente está liberta do futuro, está liberta da preocupação. Por quê? Porque você está fazendo o que tem que ser feito. Bom, na hora que eu entendi isso, nossa, minha vida assim, eu tirei essa agonia da minha cabeça, sabe? E eu acredito que esse vídeo vai ajudar as pessoas porque eu não vejo ninguém falando isso. Não vejo nem, sinceramente, eu não vejo nem psicólogo falando isso, tá? Pelos que eu já vi. Então, essa é o grande problema. É você entender que essa ansiedade é uma ansiedade de um pensamento futuro, que não existe. Então, é só raciocinar e dar o comando. Eu não vou sofrer por causa de um pensamento ilusório. Criar um plano para executar dia a dia, que isso vai te manter no agora, e o futuro é consequência daquilo, do seu plano, da sua atitude, porque o corpo reflete o que passa na sua cabeça. O corpo só é um instrumento do seu pensamento. Uma coisa que a ansiedade e a preocupação é faz muito mal é o seguinte: quando você está ansioso, está preocupado extremo, e isso causa um sofrimento muito grande, o que acontece? O teu cérebro quer fugir disso, ele não quer sofrer, não quer sofrer, né? Aí o que você faz? Você vai para a rede social, você vai ver Facebook, você vai ver Instagram, você vai ver YouTube. Por quê? Porque te gera prazer, né? E você vai assistir alguma coisa que te dá prazer, um filme, uma série, e quando você assiste aquilo, quando você sente prazer, de algum modo, você esquece do problema. Acaba a ansiedade, acaba o medo. Nada resiste ao prazer. Nada desse medo, nada. Tem gente que come muito, eu também já comi muito. Aquela, você tem que comer porque geralmente é doce, né? Você tem que comer, mas você não tá com fome, né? Você só tem que comer. Você só vai comer. E por que geralmente é doce? Porque doce gera prazer. Gerou prazer, acabou o problema, acabou a ansiedade. Mas não porque você quer, é porque teu cérebro te faz isso. Então, assim, essa frase, que a ansiedade, que a causa da ansiedade é só falta de entendimento,
É tudo isso. É uma frase resumida para explicar o que é ansiedade. Então, assim, na minha vida é outra, depois que eu entendi isso. E eu tô fazendo esse vídeo para ajudar as pessoas que sofrem com isso, né? Porque eu saber disso sem passar para ninguém não tem valor nenhum, né? Minha cabeça é essa, não tem valor nenhum. E como eu já passei por esse sofrimento de mais de década, e sei como é, eu também eu quero que as pessoas se libertem, né? Isso. Aí depois de entender isso, que me fez sentido uma passagem, né, da Bíblia. Eu não lembro direito qual passagem é, mas ela fala mais ou menos assim, a gente não se preocupar com o amanhã, porque o amanhã tem suas próprias preocupações. E basta o mal de cada dia, né? Então vamos dizer assim, resumidamente, resolva o problema de agora e não se preocupe com amanhã. Né? Outra coisa muito interessante que nosso cérebro é o que mais gasta energia em nós. Ou pode trabalhar o dia inteiro no pesado e ele não vai gastar tanta energia como uma ansiedade, sabe? Então, assim, quando a gente está na ansiedade no futuro e fica sem dormir, fica, né? Acaba a vontade, acaba a vontade de fazer as coisas. Aí você fica nessa prisão, sem nem saber que tá numa prisão, sabe? É uma coisa horrível, né? Mas é isso. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. E volto a pedir, se vocês acharem relevante, curte, compartilha, né? Escreva um comentário e, e vamos para cima. Fazer um plano, entender que a ansiedade é uma ilusão, viver o agora. E é isso, galera. Peço a compreensão de vocês aí. Meu vídeo é o segundo vídeo do canal. E é isso. Até o próximo vídeo.